Voltei à cidade onde enterrei minha esposa há 12 anos. Caminhei até a praça onde costumávamos tomar café nas tardes de domingo. E lá estava ela. Ou alguém absolutamente idêntica. Me olhava de longe com um sorriso que conheci por 30 anos de casamento. Então acenou. Meu coração, que há mais de uma década batia apenas por obrigação, de repente disparou como se quisesse escapar do peito. Como você explica para si mesmo que tudo aquilo que acreditou ser verdade durante 12 anos inteiros pode ter sido uma mentira cuidadosamente construída? Como você respira quando o ar simplesmente se recusa a entrar nos seus pulmões? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Manuel Costa. Tenho 63 anos, cabelos completamente brancos e mãos calejadas de 4 décadas trabalhando com madeira. Comecei como ajudante de marceneiro aos 17 anos em uma pequena oficina no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Hoje sou dono de 3 marcenarias espalhadas pela capital paulista e uma fábrica de móveis planejados em Guarulhos. O dinheiro nunca foi problema desde os meus 40 anos. Mas felicidade verdadeira, aquela que te faz acordar sorrindo, isso eu perdi há exatos 12 anos, 3 meses e 15 dias. Dirijo devagar pela rodovia Presidente Dutra. Meu Jeep Compass prata corta a estrada em direção ao interior do Rio de Janeiro. O sol da tarde de sábado entra pela janela, mas não aquece o frio que sinto no peito desde que saí de São Paulo às 7 da manhã. Estou voltando para Vassouras, a cidade histórica onde enterrei Helena, minha esposa. Onde espalhamos as cinzas dela no jardim da fazenda que pertencia à família dela há 5 gerações. Não é a primeira vez que volto. Venho todo ano no aniversário de morte dela, dia 15 de março. Mas hoje é diferente. Hoje é 23 de junho, uma data sem significado especial. Vim porque nas últimas 3 semanas tenho tido o mesmo sonho repetidamente. Helena caminhando pela praça central de Vassouras, usando aquele vestido florido azul que ela tanto gostava. Ela me olha, sorri e desaparece entre as pessoas. Acordei suando frio todas essas noites. Minha filha Júlia, que mora comigo desde que se divorciou há 2 anos, está preocupada. Diz que preciso fazer terapia, que esse luto prolongado não é saudável, que 63 anos ainda é jovem, que eu deveria refazer minha vida. Como se fosse simples assim. Como se você pudesse simplesmente substituir 30 anos de casamento. 3 décadas de acordar ao lado da mesma pessoa, como quem troca de carro. O trânsito está pesado na altura de Queluz. Caminhões carregados disputam espaço com carros de passeio. Ligo o rádio, mas desligo em seguida. Preciso de silêncio para pensar. Ou talvez para não pensar. Não sei mais ao certo. Helena e eu nos conhecemos em 1982. Eu tinha 22 anos. Ela 20. Eu era um marceneiro pobre da Zona Leste. Ela era filha de fazendeiros com sobrenome importante no interior fluminense. Nosso casamento foi um escândalo nas 2 famílias. A minha achava que eu estava se metendo com gente acima da nossa condição. A dela tinha certeza que a filha estava jogando o futuro fora com um pé rapado sem futuro. Provamos que ambas as famílias estavam erradas. Construímos uma vida sólida, cheia de amor e trabalho duro. Helena me apoiou quando abri minha primeira marcenaria própria em 1990. Ficava na loja comigo até tarde, fazendo a contabilidade em cadernos escolares porque não tínhamos dinheiro para contratar contador. Comíamos marmita fria sentados em caixotes de madeira, sonhando com o dia em que teríamos funcionários e um escritório de verdade. Tivemos 2 filhos. Júlia nasceu em 85, 3 anos depois do casamento. Roberto veio em 88. 2 crianças lindas que herdaram os olhos verdes da mãe e meu nariz torto. Quebrado 2 vezes jogando futebol de várzea. Criamos os 2 com amor, limites claros e a certeza de que educação era a única herança que realmente importava. A empresa cresceu devagar, mas consistente. Em 2000, eu já tinha 3 marcenarias e 15 funcionários. Em 2005, abri a fábrica de móveis planejados.
Helena estava ao meu lado em cada inauguração, em cada decisão importante, em cada crise que superamos juntos. Ela era minha sócia não oficial, minha conselheira, minha melhor amiga. Até que em março de 2013, tudo desmoronou. Helena começou a reclamar de dores de cabeça constantes. Eram enxaquecas, dizíamos. Estresse, excesso de trabalho. Tomava remédio e seguia em frente como sempre fez. Mas as dores pioraram. Em abril, ela desmaiou no supermercado. A ressonância magnética revelou a verdade cruel. Tumor cerebral agressivo, já em estágio avançado. 4 meses. Foi quanto tempo os médicos deram. Ela viveu exatamente 123 dias depois do diagnóstico. Lutou com a dignidade que sempre teve, sem autopiedade, sem dramas desnecessários. Passou os últimos dias na fazenda da família em Vassouras, o lugar que ela mais amava no mundo. Disse que queria morrer vendo as montanhas da janela do quarto onde brincava quando criança. Eu estava segurando a mão dela quando Helena partiu. Era 15 de março, 3:30 da tarde. O sol entrava pela janela iluminando seu rosto finalmente em paz, sem a dor que havia se tornado sua companheira constante. Júlia e Roberto estavam do outro lado da cama. Choramos juntos os três, enquanto o corpo dela ainda estava quente. O enterro foi simples, como ela pediu. Cremação e cinzas espalhadas no jardim da fazenda, embaixo da velha mangueira, onde fizemos nosso primeiro piquenique de namorados em 1983. Não quis lápide, não quis cerimônia religiosa elaborada. Queria apenas que as pessoas que a amavam estivessem presentes, bebessem um vinho bom em sua memória e lembrassem dela rindo, não chorando. A placa indica: Vassouras, 25 quilômetros. Meu estômago se aperta. Reduzo a velocidade sem perceber. Um ônibus me ultrapassa buzinando. Não ligo. Estou em outro lugar mentalmente, voltando àquele dia de março, revivendo cada segundo dos últimos momentos com Helena. Os anos seguintes foram um borrão nebuloso. Mergulhei no trabalho com intensidade obsessiva. Chegava na fábrica às 5 da manhã e saía às 11 da noite. Expandimos para móveis sob medida de alto padrão. Hoje atendemos clientes em São Paulo inteira, alguns até de outros estados. O faturamento triplicou desde 2013. Mas o que adianta ter dinheiro quando você volta para uma casa vazia toda noite? Júlia se casou em 2015 com Fernando, um publicitário que conheceu na faculdade. Eu não gostava muito dele. Achava falso, superficial. Mas ela estava apaixonada. E quem era eu para atravancar a felicidade da minha filha? O casamento durou 6 anos. Fernando tinha um caso com a estagiária da agência onde trabalhava. Júlia descobriu porque a idiota da amante mandou mensagens para o celular errado. Divórcio rápido e doloroso. Minha filha voltou para casa com o coração despedaçado e uma raiva do mundo que ainda está processando. Roberto seguiu outro caminho. Formou-se em engenharia civil, trabalhou alguns anos em construtoras e depois abriu a própria empresa de construção. Mora em Campinas com a esposa Mariana e meus 2 netos, Miguel, de 7 anos, e Laura, de 4. Visito eles uma vez por mês. São a alegria que ainda consigo sentir. Aquelas crianças barulhentas e cheias de energia que me fazem esquecer por algumas horas que sou um velho viúvo solitário. A entrada de Vassouras surge à minha frente. A cidade pouco mudou em 12 anos. Ainda tem aquele ar aristocrático decadente, com casarões coloniais preservados, ruas de paralelepípedo e praças arborizadas. Foi importante durante o ciclo do café, no século XIX. Hoje vive de turismo histórico e da Universidade Estadual, que trouxe vida nova para o centro. Passo pela fazenda da família de Helena, mas não paro. Ainda não. Preciso antes me instalar na pousada, tomar um banho, organizar meus pensamentos. Reservei um quarto na pousada do Barão, no centro histórico. É simples, mas limpa, com café da manhã farto e donos simpáticos que não fazem perguntas demais. A dona Marlene me recebe com um sorriso caloroso. Ela me conhece das visitas anuais. Sempre reserva o mesmo quarto para mim, o de número 7,
com janela para a rua principal. Nunca pergunta por que venho. Nunca comenta sobre meu olhar triste. Apenas me trata com a gentileza discreta de quem entende que algumas dores são privadas demais para palavras. O quarto está exatamente como lembro. Cama de casal com colcha de retalhos feita à mão. Guarda-roupa antigo de madeira escura. Uma cômoda com espelho manchado pelo tempo. Televisão pequena pendurada na parede. Banheiro com box de vidro e chuveiro elétrico que funciona bem. Nada luxuoso, mas confortável o suficiente. Largo a mochila em cima da cama e vou direto para o banho. A água quente relaxa os músculos tensos de 4 horas e meia de estrada. Fico lá mais tempo que o necessário, deixando a água escorrer pelo rosto, misturando-se com lágrimas que teimam em aparecer sem avisar. Choro é coisa que aprendi a fazer em silêncio. Homem da minha geração não foi criado chorando, mas a dor não respeita a criação. Depois do banho, visto uma calça jeans limpa e uma camisa polo azul marinho. Olho no espelho e vejo um homem velho me encarando de volta. Quando foi que fiquei assim? Cabelos brancos, rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, papada começando a se formar. 63 anos não é tão velho assim nos dias de hoje, mas me sinto como se tivesse 80. Helena sempre dizia que eu era bonito. Mesmo quando a barriga começou a crescer na casa dos 50. Mesmo quando os cabelos começaram a rarear no topo da cabeça. Ela passava a mão no meu rosto e dizia que eu era o homem mais bonito que já tinha visto. Mentira carinhosa de esposa apaixonada, mas que sempre me fazia sentir bem. Sento na borda da cama e pego o celular. 3 mensagens de Júlia. Pai, chegou bem? Avisa quando chegar, por favor. Tô preocupada, responde. Digito rapidamente. Cheguei bem, filha. Estou na pousada. Beijo. A resposta vem em segundos. Que bom, cuida-se, te amo. Respondo com um emoji de coração. Não sou bom com palavras de afeto pelo telefone. Uma mensagem de Roberto também. E aí, velho? Chegou na terrinha? Abraço. Meu filho é mais descontraído. Sempre foi. Respondo. Cheguei sim, tá tudo certo. Abraço nos meninos. Ele manda uma foto de Miguel e Laura brincando no quintal. Sorrio pela primeira vez desde que saí de São Paulo. São 4:30 da tarde. O sol ainda está alto, típico de junho. Mês de dias longos. Decido caminhar até a praça central antes que escureça. É lá que sempre encontrava Helena nos finais de semana quando namorávamos. Ela descia da fazenda no ônibus das 2 da tarde. Eu pegava carona com algum conhecido que tinha carro, ou, quando não conseguia, vinha de ônibus mesmo, 5 horas de viagem desde São Paulo. A praça ficava a 3 quarteirões da rodoviária. Helena me esperava sempre no mesmo banco, embaixo de um ipê amarelo que florescia em setembro. Eu chegava suado, cansado da viagem, mas bastava vê-la ali sentada, com aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro, para todas as horas de estrada valerem a pena. Saio da pousada e caminho devagar pelas ruas de paralelepípedo. Vassouras no final da tarde têm um charme especial. A luz dourada do sol poente bate nas fachadas coloniais, destacando os tons pastéis das casas históricas. Amarelo claro, azul bebê, rosa antigo. Cores suaves que contrastam com as grades de ferro trabalhado nas janelas e as portas pesadas de madeira. Passo pela igreja matriz. É onde nos casamos em 1983. Cerimônia simples, só família e amigos mais próximos. Helena estava radiante com um vestido branco simples, sem véu, apenas uma tiara de flores naturais nos cabelos castanhos que caíam ondulados até os ombros. Eu estava engomado em um terno alugado que coçava o tempo todo, mas me sentia o homem mais sortudo do universo. O padre Augusto celebrou a cerimônia. Já morreu há uns 8 anos. Foi substituído por um padre jovem que não conheço, vindo de alguma paróquia do interior. A igreja continua bonita, bem cuidada. Os vitrais coloridos que sempre admirei ainda estão lá, projetando arcos íris nas paredes brancas quando o sol bate no ângulo certo. Continuo caminhando. Passo pela antiga sorveteria onde tomávamos sorvete de creme depois do cinema. O cinema fechou há anos,
Virou uma loja de móveis usados. Mas a sorveteria ainda funciona, agora administrada pelo filho do antigo dono. Penso em entrar, matar a saudade de um sorvete de creme em casquinha, mas decido deixar para depois. A praça está logo ali. Posso ver o topo do IP amarelo, agora muito maior do que era nos anos 80. Me aproximo devagar, o coração começando a acelerar sem razão aparente. É só uma praça, me digo. Você já veio aqui dezenas de vezes. Não há nada de especial hoje. Mas meu corpo não acredita nas mentiras que minha cabeça tenta contar. As mãos começam a suar. A respiração fica levemente ofegante. Algo dentro de mim, algum instinto primitivo, está me avisando que nada será igual depois de atravessar aquela rua e entrar na praça. Respiro fundo 3 vezes. Técnica que aprendi em um vídeo no YouTube sobre controle de ansiedade. Júlia insistiu que eu assistisse. Funciona parcialmente. Pelo menos o suficiente para colocar um pé na frente do outro. A praça de Vassouras é quadrada, cercada por grades baixas de ferro pintadas de verde. Tem 4 entradas, uma em cada lado. Entro pela mesma porta que sempre usei, a que fica de frente para a rua principal. O chão é coberto por pedras portuguesas em mosaico branco e preto, formando desenhos geométricos que foram restaurados recentemente. Há vários bancos espalhados sob as árvores frondosas. Ipês, mangueiras, pés de jambo. No centro, um coreto antigo onde a banda municipal toca nas festas de cidade. Algumas crianças brincam no parquinho infantil que foi instalado há uns 5 anos. Casais de idosos caminham de mãos dadas. Um grupo de adolescentes ocupa os bancos perto do coreto, conversando alto e rindo. Caminho até o nosso banco, o terceiro à esquerda de quem entra pela porta principal. Embaixo do IP amarelo. Ainda está lá, meio desbotado pelo tempo e pelo sol, mas reconhecível. Sento devagar, como se a madeira fosse quebrar sob meu peso. Não quebra. Apenas range um pouco, um som familiar que me transporta instantaneamente para 1982. Fecho os olhos por um momento. Posso quase sentir Helena sentada ao meu lado. Seu perfume suave de jasmim, o calor do seu corpo encostado no meu, o som da sua risada quando eu contava alguma piada sem graça. Abro os olhos e, claro, não há ninguém. Apenas um velho sentado sozinho em um banco de praça, preso em memórias que deveriam ter sido enterradas há 12 anos. Fico ali sem fazer nada, apenas observando o movimento da praça. Um vendedor ambulante passa oferecendo picolé. Compro um de limão, mais por educação do que por vontade. O gosto azedo me faz franzir a boca. Helena sempre dizia que eu só gostava de picolé de limão para fazer cara feia. Sorrio com a lembrança. O sol está se pondo quando a vejo. Ou melhor, quando vejo alguém que não pode ser ela, mas é exatamente igual. Sai de uma das lojas que ficam do outro lado da praça. Uma papelaria, pelo que consigo ver da placa. Usa um vestido simples, florido, em tons de azul. O cabelo castanho está preso em um rabo de cavalo. À distância, facilmente uns 40 metros, ela para e olha na minha direção. Meu coração simplesmente para. Juro que sinto ele congelar no peito por 2, talvez 3 segundos inteiros antes de voltar a bater, agora acelerado, descompassado. O picolé escorrega da minha mão e cai no chão. Não olho para baixo. Não consigo tirar os olhos dela. Ela sorri. É o sorriso de Helena. Aquele sorriso que começava devagar, apenas um canto da boca subindo primeiro, até se transformar em um sorriso completo que mostrava os dentes ligeiramente tortos na frente, marca registrada que ela sempre disse que dava charme, mas que secretamente a incomodava. Levanto do banco sem pensar. Minhas pernas tremem, mas me sustentam. Dou 2 passos na direção dela. Ela levanta a mão direita e acena. Um aceno pequeno, discreto, como quem cumprimenta alguém conhecido, mas não íntimo. Então se vira e começa a caminhar na direção oposta, contornando a praça. Espera. Minha voz sai rouca, quase inaudível. Limpo a garganta e tento de novo, mais alto. Por favor, espera. Algumas pessoas na praça olham na minha direção. O grupo de adolescentes para de conversar por um segundo.
Um dos idosos que caminhava me lança um olhar preocupado. Não me importo. Começo a caminhar mais rápido, quase correndo, atrás da mulher do vestido azul. Ela já dobrou a esquina quando chego à saída da praça. Olho para os dois lados da rua. Há algumas pessoas caminhando, carros passando, lojas ainda abertas, mas nenhum vestido azul florido, nenhum cabelo castanho em rabo de cavalo, nada. Viro à esquerda no impulso. Caminho rápido pela calçada, olhando dentro de cada loja, verificando cada rosto feminino que passa. Nada. Volto e vou para o outro lado. Mesma coisa. É como se ela tivesse simplesmente evaporado no ar quente da tarde. Meu celular toca. É Júlia. Atendo sem parar de andar. Os olhos ainda varrem as ruas. Pai, tá tudo bem? Você parece ofegante. Tô bem, filha. Só caminhando pela praça. Tá um calor danado. Tem certeza? Sua voz está estranha. Tenho, sim. Só cansado da viagem. Depois te ligo com calma, tá bom? Desligo antes que ela possa protestar. Não posso explicar agora. Não consigo colocar em palavras o que acabei de ver. Ou acho que vi. Será que vi mesmo? Será que finalmente enlouqueci de vez como Júlia vem insinuando que vai acontecer se eu não procurar ajuda? Volto para a praça. O banco onde estava sentado já foi ocupado por um casal jovem que se beija sem se importar com quem está olhando. O picolé que derrubei virou uma poça pegajosa no chão, cercada por formigas operárias que trabalham organizadamente para levar pedaços de gelo açucarado de volta para o formigueiro. Sento em outro banco, esse de frente para a papelaria de onde a mulher saiu. A loja ainda está aberta. Posso ver através da vitrine. Uma senhora idosa atende um cliente no balcão. Nenhuma outra pessoa visível lá dentro. Preciso saber. Atravesso a praça com passos decididos, ignorando o olhar curioso das pessoas que devem estar achando que sou um velho louco conversando sozinho e correndo sem rumo. Talvez sejam eles que estejam certos. A porta da papelaria tem um sininho que toca quando empurro. A senhora idosa olha para cima com um sorriso automático de comerciante. Boa tarde, em que posso ajudar? Boa tarde. Eu vi uma mulher saindo daqui há alguns minutos. Vestido azul florido, cabelo castanho preso. O sorriso da senhora fica confuso. Uma mulher? Não, senhora. Aqui só tem eu e o Josué, meu neto, que está no estoque. Não entrou nenhuma cliente nas últimas 2 horas. Tá fraco o movimento hoje. Mas eu vi. Ela saiu desta porta, atravessou para a praça. A senhora me olha com uma mistura de pena e preocupação. O senhor está se sentindo bem? Quer um copo de água? Percebo como devo parecer. Um velho suado, ofegante, insistindo que viu alguém que claramente não estava lá. Desculpa, foi engano meu. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Saio antes que ela possa responder. O sininho toca de novo, me despedindo com seu tilintar alegre que contrasta com a confusão que sinto. Volto para a pousada caminhando devagar, a cabeça baixa, mãos nos bolsos. O sol já se pôs completamente. As luzes da rua se acendem automaticamente. Vassouras à noite têm um ar ainda mais nostálgico que durante o dia. As sombras alongadas, o silêncio relativo, o cheiro de comida caseira que vem das janelas abertas das casas. Dona Marlene está na recepção quando entro. Boa noite, seu Manuel. Vai jantar aqui na pousada? Fiz uma galinha ao molho pardo que ficou uma delícia. Não estou com fome, mas aceito por educação. Sim, obrigado, Dona Marlene. Subo só para lavar o rosto e já desço. No quarto, lavo o rosto com água fria. Olho novamente para o espelho. O mesmo velho cansado me observa de volta. Mas agora há algo diferente nos olhos. Uma centelha de alguma coisa. Esperança? Loucura? Não sei dizer. Desço para o pequeno restaurante da pousada. São apenas 4 mesas, todas vazias exceto uma onde um casal de turistas come em silêncio. Sento na mesa perto da janela. Dona Marlene traz um prato generoso de arroz, feijão, galinha ao molho pardo e couve refogada. Cheiro caseiro, comida de mãe. Como mecanicamente, sem realmente prestar atenção no sabor. Minha cabeça está longe, ainda na praça, ainda vendo aquela mulher impossível. Cada detalhe que consigo me lembrar.
A forma como o vestido balançava quando ela caminhava, o jeito que ela inclinou a cabeça antes de sorrir, o aceno delicado da mão. Tá gostoso? A voz de Dona Marlene me traz de volta. Delicioso. A senhora cozinha muito bem. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que comida feita com carinho alimenta o corpo e a alma. Ela hesita, então puxa uma cadeira e senta na minha frente. Seu Manuel, perdoe a intromissão, mas o senhor está com uma cara muito estranha desde que voltou da caminhada. Aconteceu alguma coisa? Considero mentir, mas Dona Marlene tem olhos bondosos e um jeito maternal que convida à confissão. Vi uma mulher hoje, na praça, igualzinha à minha falecida esposa. Ela não ri, não franze a testa com descrença, apenas assente lentamente. E isso te assustou. Mais do que assustou. Me deixou completamente perdido. Sabe, seu Manuel, Vassouras é uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Se uma mulher muito parecida com sua esposa morasse aqui, eu saberia. A cidade inteira saberia. Então estava alucinando? Finalmente enlouqueci? Não disse isso. Disse apenas que ela não mora aqui. Mas pode estar visitando. Pode estar de passagem. Pode ser muita coisa. Ela dá um tapinha carinhoso na minha mão. Ou pode ser que seu coração ainda não esteja pronto para deixar ela ir completamente. E às vezes a gente vê o que precisa ver, entende? Não consigo dormir. Fico virando de um lado para o outro na cama. Os lençóis se enrolando nas pernas. O travesseiro quente demais, não importa quantas vezes eu o vire. O relógio digital do criado mudo marca 2h15 da manhã. Desisto de tentar dormir. Levanto e vou até a janela. A rua está deserta. Apenas um cachorro vira-lata passeia pelo meio da rua de paralelepípedo, farejando algo que só ele sabe o que é. Uma luz solitária está acesa em uma das casas do outro lado da rua. Alguém mais que não consegue dormir nesta noite de junho. Pego o celular e, sem pensar muito, digito no Google: sósias, pessoas idênticas. A primeira coisa que aparece são artigos sobre doppelgangers, palavra alemã que significa duplo andante. Segundo a lenda, todo mundo tem um sósia em algum lugar do mundo. Com 7 bilhões de pessoas no planeta, as chances de alguém se parecer muito com você são estatisticamente possíveis. Mas não era apenas parecida. Era idêntica. O sorriso, o jeito de andar, até o vestido era o tipo que Helena usaria. Coincidência demais para ser coincidência. Abro o aplicativo de fotos do celular. Tem uma pasta inteira dedicada a Helena. Centenas de fotos que digitalizei ao longo dos anos. Fotos antigas do tempo de namoro. Fotos do casamento, dos filhos pequenos, de viagens, de aniversários, de dias comuns sem ocasião especial. Fico passando pelas fotos, uma por uma, estudando cada detalhe do rosto dela. Paro em uma foto específica. Foi tirada em Vassouras, nesta mesma praça. Provavelmente em 1990 e alguma coisa. Helena está sentada no nosso banco, usando um vestido florido azul. Não o mesmo que vi hoje, mas incrivelmente parecido. Ela sorri para a câmera, a mão levantada em um aceno. Exatamente como a mulher de hoje. Meu coração dispara novamente. Amplio a foto com os dedos, tentando ver cada detalhe. É impossível. Helena está morta. Eu vi o corpo dela. Segurei a mão dela quando parou de respirar. Assinei o atestado de óbito. Autorizei a cremação. Espalhei as cinzas com minhas próprias mãos. A menos que... Não. Isso é loucura. Mas a mente humana é estranha. Quando você está desesperado, quando a dor é grande demais, você começa a considerar possibilidades absurdas. E se não fosse Helena que morreu? E se tivesse sido outra pessoa? E se houvesse uma razão para ela ter fingido a própria morte? Balanço a cabeça vigorosamente. Estou delirando por falta de sono. Preciso descansar, recuperar o juízo. Amanhã, com a luz do dia e a mente mais clara, tudo fará sentido. Ou pelo menos eu conseguirei aceitar que tive uma alucinação e seguir em frente. Volto para a cama. Fecho os olhos e forço a mente a se acalmar. Conto carneiros. Não funciona.
Acordo com o primeiro raio de sol entrando pela janela. Olho para o relógio. 6h15 da manhã. Dormi no máximo 3 horas, mas estou completamente desperto. O corpo está cansado, mas a mente está elétrica, processando tudo o que aconteceu ontem. Tomo um banho demorado, me barbeio com cuidado. Visto uma calça jeans limpa e uma camisa de botão branca. Me olho no espelho e vejo alguém diferente do homem que chegou ontem. Há propósito no olhar agora. Uma determinação que não sentia há anos. Desço para o café da manhã. Dona Marlene já está na cozinha preparando pães de queijo frescos. O cheiro me faz lembrar da cozinha de Helena, que também fazia os melhores pães de queijo que já provei. Bom dia, seu Manuel. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Mas estou bem. Sento à mesa e aceito o café preto forte que ela me oferece. Dona Marlene, a senhora conhece todas as lojas do centro, não conhece? Conheço sim. Nasci e me criei aqui. Por quê? Queria saber se tem alguma loja de roupas femininas, dessas que vendem vestidos, essas coisas. Ela pensa por um momento enquanto coloca uma cesta de pães de queijo fumegantes na mesa. Tem a boutique da Sônia, na rua de trás da igreja. E tem a loja da Carmen, que fica ali perto da praça mesmo. Vende roupas mais simples, do dia a dia. A loja da Carmen fica perto daquela papelaria? Fica sim, 2 portas depois. Por que a curiosidade? Só quero dar uma olhada. Pensei em comprar algo para minha filha. A mentira sai fácil demais. Termino o café da manhã rapidamente. Pão de queijo, frutas, bolo caseiro, suco de laranja natural. Tudo delicioso, mas como sem realmente saborear. Minha cabeça já está na rua, planejando os próximos passos. Às 8 horas estou de volta à praça. A manhã de domingo está tranquila. Algumas pessoas caminham fazendo exercício. Um senhor varre a calçada em frente à sua casa. A igreja toca os sinos, chamando para a primeira missa do dia. Caminho direto para a loja da Carmen. Está fechada. Claro, é domingo. Olho através da vitrine. Manequins vestem roupas simples e coloridas. Vestidos, blusas, saias. Nada muito sofisticado. Exatamente o tipo de loja onde alguém compraria um vestido floral azul comum. Volto para a praça e sento no mesmo banco de ontem. De onde estou? Consigo ver a entrada da loja da Carmen e da papelaria. Se a mulher aparecer novamente, estarei pronto. Não vou deixá-la desaparecer desta vez. As horas passam devagar. Observo pessoas indo e voltando da missa. Famílias inteiras, vestidas com suas melhores roupas de domingo. Idosos de cabelos brancos, crianças inquietas que prefeririam estar em qualquer lugar menos na igreja. A vida normal de uma cidade pequena do interior. 12h. Meu estômago ronca, mas ignoro. Não posso sair daqui agora. E se ela aparecer enquanto estou almoçando? 1h30 da tarde. O sol está forte, típico de junho. Suor escorre pelas minhas costas. Deveria ter trazido um boné, uma garrafa de água pelo menos. Mas continuo sentado, os olhos fixos nas lojas do outro lado da praça. 2h15. Começo a me sentir ridículo. Um velho sentado sozinho em um banco de praça por mais de 6 horas, olhando fixamente para o nada. As pessoas que passam devem pensar que sou louco. Talvez sejam eles que estejam certos. Estou considerando desistir quando a vejo. 2h23 da tarde, para ser exato. Sei por que olho instintivamente para o relógio quando ela aparece na esquina. Vem caminhando pela calçada, do mesmo lado da loja da Carmen. Hoje usa uma blusa branca simples e uma saia azul até os joelhos. O cabelo castanho está solto, caindo em ondas naturais até os ombros. Usa óculos escuros que escondem parte do rosto. Meu coração dispara. Levanto do banco devagar, tentando não fazer movimentos bruscos que possam assustá-la. Ela está a uns 50 metros de distância, caminhando sem pressa, olhando as vitrines das lojas. Começo a atravessar a praça, mantendo distância. Não posso perdê-la de novo. Não posso deixar que desapareça como ontem. Preciso de respostas. Preciso saber se estou louco ou se realmente existe algo inexplicável acontecendo. Ela para em frente à loja da Carmen. Olha a vitrine por alguns segundos, mas não entra. Continua caminhando. Passo na frente de uma sorveteria, de uma farmácia, de uma loja de artigos religiosos.
Mantenho distância de uns 20 metros. Perto o suficiente para não perdê-la de vista. Longe o suficiente para não parecer que estou perseguindo. Embora seja exatamente isso que estou fazendo. Ela vira à esquerda em uma rua lateral. Apresso o passo com medo de perdê-la. Dobro a esquina e a vejo parando em frente a um pequeno café. Hesita por um momento, então empurra a porta e entra. Respiro fundo 3 vezes. Agora ou nunca. Atravesso a rua e entro no café. É um lugar pequeno e aconchegante. 6 mesas de madeira, paredes pintadas de amarelo claro, cheiro de café fresco e pão na chapa. Apenas 3 mesas estão ocupadas. E lá está ela, sentada em uma mesa no canto de costas para a porta. Aproximo devagar. Minhas pernas tremem ligeiramente. Paro ao lado da mesa dela. Com licença. Ela levanta o rosto. Os óculos escuros ainda cobrem os olhos. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Ou melhor, eu olho para ela e presumo que ela esteja me olhando também. É difícil saber com os óculos. Posso sentar? Minha voz sai mais firme do que esperava. Ela hesita, então faz um gesto com a mão indicando a cadeira vazia à sua frente. Pode. Sento devagar. Meu coração está batendo tão forte que tenho certeza que ela pode ouvir. Você é igualzinha de alguém que conheci. É? Sua voz é suave, levemente rouca. Familiar demais para ser coincidência. Minha esposa. Ela faleceu há 12 anos. A mulher fica imóvel por um segundo. Então, lentamente, tira os óculos escuros. Os olhos que me encaram são verdes. Do exato tom de verde que assombrou meus sonhos por mais de uma década. Olhos de Helena. Manuel. Ela diz meu nome. Não como uma pergunta, como uma afirmação, como alguém que já me conhece. Minha garganta se fecha. As palavras ficam presas em algum lugar entre o peito e a boca. Como você sabe meu nome? Ela não responde imediatamente. Olha para as próprias mãos que descansam sobre a mesa. Mãos delicadas, com dedos longos. As unhas pintadas de um rosa claro e discreto. Porque eu sou Helena, Manuel. Eu sou sua esposa. O mundo para. Juro que sinto o tempo congelar ao meu redor. O barulho do café desaparece. As outras pessoas somem. Existe apenas eu, ela e essas palavras impossíveis flutuando no ar entre nós. Isso não é possível. Finalmente consigo falar, embora minha voz saia estrangulada. Helena está morta. Eu a vi morrer. Eu estava segurando a mão dela. Eu sei. E me perdoe por isso. Me perdoe por tudo. Seus olhos, aqueles olhos verdes impossíveis, se enchem de lágrimas. Eu não tive escolha, Manuel. Você precisa acreditar em mim. Eu não tive escolha. Não tive escolha para quê? Para me fazer acreditar que você estava morta? Para me deixar sofrer durante 12 anos? Minha voz sobe de volume. As pessoas nas outras mesas olham na nossa direção. Não me importo. Por favor, abaixa a voz. Deixa eu explicar. Eu te devo isso. Te devo muito mais que isso. Você não me deve nada porque você não pode ser quem diz que é. Helena está morta. As cinzas dela estão espalhadas no jardim da fazenda da família. Eu mesmo espalhei. Aquelas não eram minhas cinzas, Manuel. Ela estende a mão sobre a mesa como se fosse tocar a minha, mas hesita e a retira. Eram cinzas de outra pessoa. Alguém que morreu no hospital sem família para reclamar o corpo. Alguém cuja morte ninguém lamentou. Levanto da cadeira bruscamente. A cadeira range alto contra o piso de cerâmica. Isso é loucura. Você é louca. Ou eu estou louco. Não sei mais. Manuel, espera. Por favor. Ela também se levanta. Eu entendo que você esteja chocado. Eu entendo que nada disso faça sentido agora. Mas eu posso provar. Deixa eu provar quem eu sou. Como? Como você vai provar algo impossível? Ela pega a bolsa que estava no chão ao lado da cadeira. Uma bolsa simples de tecido azul. Abre e tira uma foto antiga, amarelada pelos anos. Estende para mim. Pego a foto com mãos tremendo. É uma foto nossa. Eu e Helena, jovens, talvez 20 e poucos anos. Estamos na fazenda, sentados debaixo da velha mangueira. Eu a abraço por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Ambos sorrimos para a câmera.
No verso da foto, com a letra inconfundível de Helena. Manuel e Helena para sempre. Dezembro de 1983. Qualquer um poderia ter essa foto. Digo, mas minha voz não carrega convicção. Você poderia ter pegado da casa, poderia ter... Lembra do que você me disse naquela tarde? Ela interrompe. Debaixo da mangueira, antes de tirarmos essa foto? Você disse que queria construir uma casa de madeira para mim, com suas próprias mãos. Uma casa com varanda grande onde poderíamos tomar café toda manhã vendo o sol nascer. Minha respiração falha. Ninguém sabia disso. Nunca contei para ninguém. Era uma promessa íntima, quase esquecida com o tempo. Como você... Porque eu estava lá, Manuel. Porque eu sou eu. Uma lágrima escorre pelo rosto dela. E você construiu a casa. Não na fazenda, mas em São Paulo. A casa da Vila Madalena, onde criamos nossos filhos. Com a varanda que você fez questão de fazer grande. Onde tomávamos café toda manhã quando as crianças eram pequenas. Sento novamente. As pernas não me sustentam mais. Isso não pode estar acontecendo. Mas está. Ela senta também. Inclina o corpo para a frente. Manuel, lembra da cicatriz que eu tinha na coxa direita? De quando caí da bicicleta aos 8 anos? Lembro. Uma cicatriz pequena, em forma de meia-lua, 5 centímetros acima do joelho. Ela olha ao redor para verificar se alguém está observando. Então levanta discretamente a barra da saia. Ali está. A cicatriz. Exatamente onde sempre esteve. E a marca de nascença nas minhas costas. Aquela manchinha marrom em forma de coração que você dizia que era a prova de que eu nasci para te amar? Meu Deus, só eu sabia disso. E ela. Ninguém mais. E lembra da noite em que Júlia nasceu? Você entrou em pânico na sala de parto. Quase desmaiou quando viu o sangue. A enfermeira teve que te fazer sentar e colocar sua cabeça entre as pernas. Ninguém sabia disso. Eu nunca contei essa história para ninguém. Era humilhante demais. Um homem grande e forte desmaiando no nascimento da própria filha. E quando Roberto nasceu 3 anos depois, você fez questão de ficar do lado da minha cabeça, olhando só para o meu rosto. Disse que não ia arriscar desmaiar de novo. Para. Minha voz sai como um sussurro quebrado. Para, por favor. Manuel, sou eu. De verdade. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você deve estar pensando que enlouqueceu. Mas eu estou aqui. Estive viva todos esses anos. E nunca, nem um único dia, parei de pensar em você. As lágrimas finalmente vêm. Não consigo mais segurar. 12 anos de dor, de saudade, de solidão. Tudo saindo em soluços que não consigo controlar. Por quê? É tudo que consigo perguntar. Por quê? Porque minha vida estava em perigo. E a sua também. E a dos nossos filhos. Ela estende a mão novamente, desta vez realmente tocando a minha. Sua pele é quente, real. Eu precisava desaparecer para proteger vocês. Para proteger nossa família. Ficamos ali sentados, mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto ela começa a contar uma história que parece saída de um filme ruim. Mas é real. Pelo menos ela jura que é real. Você lembra do Reinaldo Campos? Ela começa. Aquele empresário que te procurou em 2012 querendo investir na expansão das marcenarias? Lembro vagamente. Um homem de 50 e poucos anos, muito bem vestido, carros importados, falando de oportunidades de crescimento exponencial. Eu não aceitei a proposta dele. Algo me pareceu errado. Promessas boas demais para serem verdade. Ele não era um investidor legítimo. Era lavagem de dinheiro, Manuel. Dinheiro de tráfico de drogas, de contrabando, de coisas muito piores. Ele usava empresas legítimas para limpar dinheiro sujo. Mas eu recusei a proposta dele. Nunca fiz negócio com ele. Eu sei. E ele não gostou disso. Ninguém recusava Reinaldo Campos. Mas ainda assim, ele deixou passar. Você era pequeno demais, não valia a pena criar problemas. Ela aperta minha mão com mais força. Mas então eu descobri algo. Por acidente. Eu estava fazendo a contabilidade da marcenaria da Penha. Você lembra que eu ainda ajudava com a parte administrativa? Lembro. Helena sempre foi boa com números.
Mesmo depois que a empresa cresceu e contratamos contadores profissionais, ela gostava de verificar os livros pessoalmente. Eu encontrei transações estranhas, transferências que não faziam sentido, valores redondos demais, vindos de empresas que eu não conhecia. Investiguei. Descobri que alguém estava usando nossa empresa para lavar pequenas quantidades de dinheiro. Não o suficiente para chamar a atenção das autoridades, mas o suficiente para acumular ao longo do tempo. Quem? Quem estava fazendo isso? Ela hesita. O Marcelo. Marcelo. Meu gerente financeiro. Trabalhou comigo por quase 8 anos. Homem de confiança. Ou eu pensava que fosse. Marcelo estava trabalhando para Reinaldo, infiltrado na sua empresa. Quando eu descobri, confrontei ele. Foi um erro terrível. Eu deveria ter ido direto para você. Deveria ter ido para a polícia. Mas eu quis ter certeza primeiro. Quis verificar tudo antes de te preocupar. E o que aconteceu? Marcelo me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, você e as crianças pagariam o preço. Que Reinaldo não perdoava ameaças ao negócio dele. Que tinha recursos para fazer qualquer um desaparecer sem deixar rastro. Ela limpa as lágrimas do rosto com a mão livre. Eu fiquei apavorada, Manuel. Não sabia o que fazer. Então comecei a ter aquelas dores de cabeça. Lembra? As enxaquecas terríveis? Lembro. Foi quando descobrimos o tumor. Ainda é difícil dizer a palavra. Não havia tumor. Nunca houve. Ela deixa isso afundar por um momento. Os exames eram falsos. O diagnóstico era falso. Tudo era parte de um plano. Que plano? Não entendo nada disso. Minha cabeça está girando, tentando processar informações de mais de uma vez. Depois que Marcelo me ameaçou, fiquei desesperada. Não podia contar para você porque te colocaria em perigo. Não podia ir para a polícia porque Reinaldo tinha contatos lá dentro. Marcelo deixou isso bem claro. Então procurei ajuda de alguém que eu confiava mais que qualquer um. Quem? Meu primo Henrique. Você lembra dele? Lembro. Henrique Ferreira. Primo de Helena por parte de mãe. Trabalhava em Brasília, algo relacionado a governo federal. Nunca soube exatamente o quê. Morreu em um acidente de carro 2 anos depois da morte de Helena. Ou foi o que me disseram. Henrique não morreu, não é? Pergunto, já sabendo a resposta. Não, ele está vivo, vivendo com outra identidade em outro estado, assim como eu. Ela respira fundo. Henrique trabalhava na Polícia Federal, Departamento de Combate ao Crime Organizado. Quando contei tudo para ele, ele investigou. Descobriu que Reinaldo Campos era pior do que imaginávamos, envolvido com tráfico internacional, assassinatos, corrupção em alto nível. E por que a Polícia Federal não prendeu ele? Porque precisavam de provas concretas. Reinaldo era cuidadoso, usava laranjas, mantinha distância de tudo. Henrique sugeriu que eu me tornasse informante, que ajudasse a construir um caso contra ele. Mas isso me colocaria em perigo ainda maior. E colocaria você e as crianças também. Ela olha fundo nos meus olhos. Então Henrique sugeriu outra coisa. Um plano louco, desesperado. Que eu desaparecesse, fingisse minha morte. Isso me tiraria do radar de Reinaldo. E ao mesmo tempo, sem eu por perto, você não seria mais um alvo. Você não sabia de nada. Então não era uma ameaça. As dores de cabeça eram reais. Estresse, medo, ansiedade. Tudo isso causa dores de cabeça terríveis. Henrique arranjou um médico corrupto. Alguém que estava sendo investigado e concordou em cooperar em troca de imunidade. Ele forjou os exames, criou um diagnóstico falso. E eu acreditei em tudo. Levei você para tratamentos que não existiam, remédios que não faziam nada. Os remédios eram reais. Eram para a dor e para me deixar mais fraca, para que a farsa parecesse convincente. Manuel, você não tem ideia de como foi difícil te enganar. Ver você sofrendo, ver as crianças sofrendo, sabendo que eu estava causando aquela dor. Mas você escolheu fazer isso. Escolheu me deixar acreditar que você estava morrendo. Escolhi proteger você, proteger Júlia e Roberto. Se eu tivesse ficado, se Reinaldo descobrisse que eu sabia sobre a operação dele, todos nós estaríamos mortos de verdade. Silêncio pesado cai entre nós. A dona do café se aproxima com um bloquinho na mão.
Vão querer alguma coisa? 2 cafés. Helena responde por nós 2. E um pedaço de bolo de fubá, se tiver. A mulher anota e se afasta. Helena espera até ela estar longe o suficiente para não ouvir. A parte mais difícil foi o final. Os últimos dias na fazenda. Você realmente estava morrendo, digo, lembrando. Vi você definhar, vi a dor. Não pode ter fingido aquilo. Os remédios que o médico me dava continham sedativos fortes. Me deixavam sonolenta, confusa. A dor de cabeça era real por causa do estresse. Tudo contribuiu para uma performance convincente. Ela limpa outra lágrima. E eu não estava fingindo a tristeza de te deixar. Aquela era absolutamente real. E o dia que eu pensei que você tinha morrido, Henrique arranjou tudo. O médico deu uma droga que desacelerou meu coração e minha respiração a níveis quase imperceptíveis. Eu parecia morta. Tecnicamente, entrei em um coma induzido por algumas horas. Meu Deus! E eu assinei o atestado de óbito. Autorizei a cremação. O corpo que foi cremado era de uma mulher sem família que morreu no hospital de Vassouras 2 dias antes. Mesma idade aproximada, mesma estrutura corporal. Henrique arranjou a substituição. Ninguém verificou. Por que verificariam? Todos acreditavam que era eu. E depois? Depois da cremação, para onde você foi? Henrique me levou para um local seguro. Uma casa em Mato Grosso do Sul, interior profundo, onde ninguém me conhecia. Fiquei lá 6 meses em recuperação, ajustando-me à nova realidade. Depois me mudei para cá, para Vassouras. Irônico, não é? Voltar para tão perto de você. Por que voltou? Se o plano era desaparecer, por que arriscar voltar? Porque Reinaldo Campos foi preso há 3 anos. O caso finalmente foi construído, graças em parte às informações que dei a Henrique antes de desaparecer. Ele está preso. A organização dele desmantelada, não há mais perigo. Há 3 anos. Repito lentamente. Você está me dizendo que há 3 anos você poderia ter voltado e não voltou? Eu queria. Você não imagina o quanto eu queria. Mas como? Como eu explicaria? Como você me perdoaria? 12 anos se passaram, Manuel. Você refez sua vida. Eu não tinha direito de simplesmente aparecer e bagunçar tudo de novo. Os cafés chegam. Ficamos em silêncio enquanto a dona coloca as xícaras na mesa junto com o bolo. Mexo açúcar no café mecanicamente, sem pensar. Então, por que apareceu agora? Por que se deixou ver? Helena morde o lábio inferior, um gesto que reconheço de quando ela está nervosa. Porque eu soube que você estava voltando para Vassouras com frequência. Os moradores locais falam. Em cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Soube que você vinha todo ano no aniversário da minha morte. Ficava sentado na praça, visitava a fazenda. E decidiu se mostrar por quê? Piedade? Culpa? Amor, Manuel. Porque nunca parei de te amar. Porque passar todos esses anos sem você foi o inferno que eu mesma criei. Porque vi você ontem, sentado naquele banco, com aquela expressão destruída no rosto, e não aguentei mais. Não aguentei ficar escondida enquanto você sofria. Sofria? Minha voz sai mais alta do que pretendia. Helena, você não tem ideia do que foi. Não tem ideia do que é perder a mulher que você ama, criar 2 filhos sozinho, chorar escondido no banheiro para eles não verem, trabalhar como um condenado só para não ter que pensar, para não ter que sentir. Eu sei porque passei pela mesma coisa. Perdi você também, Manuel. Perdi nossos filhos, perdi nossa vida. E diferente de você, eu sabia que estava tudo vivo, que vocês estavam lá, seguindo em frente sem mim. Júlia e Roberto, digo de repente, me dando conta. Meu Deus, nossos filhos. Eles pensam que a mãe está morta. Eu vou ter que contar que você está viva? Que tudo foi mentira? Não precisa ser agora. Não precisa ser nunca, se você não quiser. Como assim não precisa ser nunca? Helena, eles são seus filhos. E seria justo com eles destruir tudo que construíram sobre minha memória. Júlia tinha 28 anos quando eu morri. Roberto tinha 25. Eles eram adultos. Eles passaram pelo luto, seguiram em frente. Agora a Júlia tem 40.
Roberto, 37. Eles têm suas próprias vidas. Seria justo jogá-los nesse turbilhão? Ela tem um ponto. Mas ainda assim, eles têm direito de saber que a mãe está viva. Tem. E um dia talvez a gente conte. Mas primeiro precisamos resolver isso. Ela aponta entre nós dois. Primeiro você precisa decidir se consegue me perdoar. Se consegue entender por que fiz o que fiz. Não sei se consigo, Helena. Você me enganou por 12 anos. Me deixou sofrer. Me deixou sozinho. Como eu simplesmente perdoo isso? Não espero que perdoe. Não imediatamente. Talvez nunca. Mas espero que entenda que não tive escolha. Ou fazia isso, ou arriscava perder você e as crianças de verdade. E eu não podia, Manuel. Não podia arriscar que algo acontecesse com vocês por minha causa. Toma um gole do café. Está quente demais. Queima a língua. Mas a dor física é bem-vinda. É algo tangível, real, em meio a toda essa loucura. Marcelo, você disse que ele estava infiltrado. O que aconteceu com ele? Foi preso junto com Reinaldo. Pegou 15 anos por associação criminosa, lavagem de dinheiro, ameaças. Deve sair em uns 5 anos por bom comportamento. Ele sabe que você está viva? Não. Ninguém sabe além de Henrique e agora você. Oficialmente, Helena Costa Ferreira morreu em 15 de março de 2013. E como você vive? Dinheiro, documentos, identidade? Henrique me arranjou documentos falsos. Bons o suficiente para passar em verificações normais. Trabalho como caixa em um supermercado aqui em Vassouras. Ganho pouco, mas é suficiente. Alugo um quartinho pequeno em uma casa de família. Vida simples, sem luxos. Olho para ela realmente pela primeira vez desde que sentei. 12 anos passaram. Há rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Fios de cabelo branco misturados no castanho. Ela está mais magra, mais frágil parecendo. Mas ainda é Helena. Minha Helena. Você cortou o cabelo. Digo algo aleatório porque não sei o que mais dizer. Ela sorri pela primeira vez. Um sorriso pequeno, triste. Cortei sim, várias vezes ao longo dos anos. Mudava o estilo, a cor, tentando ser uma pessoa diferente. Nunca funcionou. Sempre fui eu por baixo do disfarce. Lembra quando a gente era jovem? E você jurava que nunca cortaria o cabelo, que ia deixar crescer até a cintura como as artistas de novela? E você dizia que ia ser o marceneiro mais famoso do Brasil, que ia ter móveis em todas as casas do país. Consegui parcialmente, a fábrica vai bem. Móveis Costa tem presença em 7 estados. Eu sei. Acompanho pela internet. Busco notícias da empresa às vezes. Vi quando inaugurou a nova fábrica em 2018. Fiquei orgulhosa. Você não tem direito de ficar orgulhosa. Não estava lá, não fez parte daquilo. O sorriso dela desaparece. Tem razão. Não tenho direito. Perdi esse direito quando fingi minha morte. Silêncio pesado de novo. Termino meu café. Como um pedaço do bolo de fubá sem realmente provar. Minha cabeça está cheia demais, processando informações demais. Preciso de tempo, digo finalmente. Preciso processar tudo isso. Não posso simplesmente aceitar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu entendo. Leva o tempo que precisar. Ela abre a bolsa e tira um pedaço de papel. Escreve algo nele com uma caneta. Esse é meu endereço. E meu número de telefone. O nome que uso agora é Maria Aparecida Silva. Sei que é genérico, foi proposital. Pego o papel sem olhar. Dobro e guardo no bolso da camisa. Como eu sei que isso tudo é verdade? Como eu sei que você não é uma impostora muito bem informada? Ou que tudo isso não é algum tipo de golpe elaborado? Não sei como provar além do que já provei. As memórias, as cicatrizes, os detalhes que só nós dois sabíamos. Ela se levanta da cadeira. Mas tem uma coisa que posso te mostrar. Se você estiver disposto a vir comigo. Onde? Na minha casa. É perto, uns 10 minutos a pé. Hesito. Ir com ela seria admitir que acredito. Que estou disposto a mergulhar mais fundo nessa loucura. Mas também seria a chance de ter mais respostas. De entender melhor. Tá bom, vamos. Ela paga os cafés e o bolo antes que eu possa protestar. Saímos do café juntos.
A tarde de domingo está morrendo. O sol começando sua descida lenta em direção ao horizonte. Caminhamos lado a lado, mas sem nos tocar. Uma distância de meio metro entre nós que parece intransponível. As pessoas que passam por nós não fazem ideia. Veem apenas um casal de meia-idade caminhando pela rua. Não sabem que estão testemunhando um impossível. Uma mulher morta há 12 anos caminhando ao lado do marido, que chorou sua perda todos os dias desde então. É ali. Ela aponta para uma casa simples pintada de branco com janelas azuis. Divido com Dona Conceição, uma viúva de 72 anos. Ela aluga o quartinho dos fundos. Entramos por um portão de ferro que range. Um jardim pequeno, mas bem cuidado. Rosas vermelhas em vasos de barro. Um pé de jasmim que perfuma o ar. Helena, ou Maria como se chama agora, me guia por uma passagem lateral até uma porta nos fundos da casa. Dona Conceição deve estar na sala assistindo a novela. Ela não vai nos ver. Abre a porta com uma chave simples. O quarto é minúsculo. Uma cama de solteiro encostada na parede. Um guarda-roupa pequeno. Uma mesinha com 2 cadeiras. Uma pia de canto com um fogareiro elétrico de 2 bocas em cima. Um banheiro minúsculo que dá para ver pela porta entreaberta. É aqui que você mora? Não é uma pergunta. É. Não é muito. Mas me atende. Penso na nossa casa em São Paulo. 3 andares, 6 quartos, jardim amplo, piscina. Tudo que construímos juntos. E ela está aqui, neste cubículo, vivendo como uma estranha. O que você queria me mostrar? Helena vai até o guarda-roupa e abre. Tira uma caixa de sapatos velha do fundo. Coloca na mesinha e abre. Dentro há dezenas de fotos, cartas, pequenos objetos. Levei algumas coisas comigo, coisas que não podia deixar para trás. Ela começa a tirar as fotos, uma por uma. Essa é do nosso casamento. Essa é de quando Júlia nasceu. Essa é de um Natal, acho que 97. Roberto devia ter uns 9 anos. Pego as fotos com mãos tremendo. São fotos que eu tenho cópias em casa. Parte do álbum da família. Mas estas aqui estão amareladas, dobradas nas bordas. Foram manuseadas muitas vezes. E essas cartas? Ela tira um maço de envelopes amarrados com um barbante vermelho. Você lembra que escrevia cartas para mim quando viajava a trabalho? Mesmo depois que os celulares ficaram comuns, você insistia em escrever cartas. Lembro. Era uma bobagem romântica. Comprava postais das cidades que visitava, escrevia algumas linhas sobre o que estava fazendo, como estava me sentindo, o quanto sentia falta dela. Mandava pelos correios mesmo sabendo que ia chegar em casa antes da carta. Guardei todas. Toda vez que uma chegava era como receber um pedacinho do seu coração pelo correio. Tem lágrimas nos meus olhos agora. Não consigo segurar. Helena. E isso. Ela tira uma caixinha pequena de veludo. Abre. Dentro estão 2 alianças de ouro. Tirei minha aliança antes da cremação. Não podia deixar queimar com o outro corpo. E guardei a sua também. A que você usou até o dia que eu morri. Olho para minha mão esquerda. O dedo anelar está nu há 12 anos. Tirei a aliança 3 meses depois do funeral. Doeu demais continuar usando. Sentir o peso dela me lembrava constantemente do que tinha perdido. Por que guardou isso tudo? Se a ideia era começar uma vida nova, por que não deixou o passado para trás? Porque eu não conseguia. Porque toda noite antes de dormir, eu olhava essas fotos, lia essas cartas, segurava essas alianças e lembrava que um dia fui amada, que tive uma família, que fui feliz. Ela senta na borda da cama, os ombros curvados, parece menor de repente. Frágil. Houve dias, Manuel, muitos dias em que pensei em acabar com tudo de verdade, em tornar a mentira realidade, porque a dor de estar viva mas morta para as pessoas que amo era insuportável. Sento na cadeira em frente a ela, mas não fez isso. Não, porque tinha esperança. Esperança idiota de que um dia, de alguma forma, eu poderia voltar, que poderia explicar, que você entenderia. Ela ri sem humor. Parece que eu estava errada, você não entende, e eu não te culpo. Não é que eu não entenda os motivos. Racionalmente consigo ver a lógica. Você estava protegendo a família, mas emocionalmente? Balanço a cabeça.
Emocionalmente, eu me sinto traído, enganado, como se os últimos 12 anos da minha vida foram baseados em uma mentira. Foram. E eu fui a autora dessa mentira. Carrego esse peso todo dia. Ficamos sentados em silêncio. Lá fora, escuto o som de um carro passando, uma criança gritando, brincando. A vida normal continuando enquanto meu mundo está virado de cabeça para baixo. E agora? Pergunto finalmente. O que você espera que aconteça agora? Não sei. Honestamente, não pensei além de te contar a verdade. Não tenho expectativas, Manuel. Não espero que me perdoe. Não espero que voltemos a ser o que éramos. Isso seria impossível. Mas você quer algo. Senão, não teria se revelado. Ela pensa antes de responder. Quero que você saiba a verdade. Quero que saiba que não te abandonei por escolha, mas por necessidade. E quero... Hesita. Quero permissão para conhecer meus netos. Sei que você tem 2 netos pelo Roberto, Miguel e Laura. Procuro fotos deles nas redes sociais da Mariana às vezes. Você stalkeava nossa família pela internet. Stalkeava é uma palavra forte. Mas sim, verificava como todos estavam. Era a única forma de saber de vocês. Penso nos meus netos. Miguel com seus 7 anos, cheio de energia e perguntas. Laura com seus 4 anos, doce e tímida. Como eu explicaria a eles que a avó que nunca conheceram, que pensavam estar morta, estava viva o tempo todo? Não posso prometer nada sobre os netos. Isso envolveria contar para Roberto e Mariana. E não sei se estou pronto para essa conversa. Eu entendo. Levanto da cadeira. Preciso sair daqui. O quarto está pequeno demais. O ar está pesado demais. Preciso ir. Pensar sobre tudo isso. Claro. Ela me acompanha até a porta. Manuel, antes que você vá, só quero dizer uma coisa. O quê? Que nunca amei ninguém além de você. Nesses 12 anos nunca olhei para outro homem. Nunca quis reconstruir uma vida com outra pessoa. Porque para mim você sempre foi e sempre será o único. Não sei o que responder a isso. Então não respondo. Apenas saio, fechando a porta suavemente atrás de mim. A caminhada de volta para a pousada é um borrão. Mal registro o caminho. Minha cabeça está muito cheia, muito confusa. Quando dou por mim, estou na frente da pousada do Barão. Dona Marlene está na recepção. Seu Manuel, que bom que voltou. Estava ficando preocupada. Já passa das 7. Vai jantar aqui? Não, obrigado. Não estou com fome. Vou subir para o quarto. Ela me olha com preocupação, mas não insiste. Se mudar de ideia, é só descer. Fiz um frango com quiabo que ficou uma delícia. No quarto, sento na borda da cama e pego o celular. 5 mensagens de Júlia. 2 de Roberto. Respondo para ambos com mensagens genéricas. E está tudo bem, conversamos amanhã. Tiro o papel do bolso. O endereço e o número de telefone de Helena. Ou Maria. Ainda não sei como pensar nela. Olho fixamente para os números escritos com aquela letra que conheço tão bem. Poderia ligar agora. Poderia voltar lá. Poderia tentar entender melhor, aceitar, perdoar. Ou poderia rasgar o papel, esquecer que isso tudo aconteceu. Voltar para São Paulo amanhã e fingir que foi apenas um delírio causado pelo luto não resolvido. Não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Apenas deito na cama, olhando para o teto, enquanto a noite cai completamente lá fora. As horas passam. 8, 9, 10 horas. Meu estômago ronca, mas ignoro. A fome física é nada comparada ao buraco que sinto no peito. 00:30. Pego o celular e abro a pasta de fotos de Helena. Começo a passar por elas lentamente. Cada foto é uma memória. Cada memória é uma facada. Nossa lua de mel em Foz do Iguaçu. Tínhamos tão pouco dinheiro que ficamos em uma pousada simples e comemos em restaurantes baratos. Mas fomos felizes. Extremamente felizes. O aniversário de 1 ano de Júlia. Helena segurando a bebê enquanto cantávamos parabéns. O bolo caseiro, torto, mas feito com amor. As férias em Ubatuba quando as crianças eram pequenas. Roberto com boia de braço aprendendo a nadar. Júlia construindo castelos de areia. Helena de maiô vermelho, sorrindo para a câmera. A formatura de Júlia na faculdade. Helena chorando de orgulho. Nossa filha,
A primeira da família a se formar em universidade. O casamento de Roberto. Helena linda em um vestido azul claro. Dançamos naquela noite. Valsa lenta, meu braço na cintura dela, seu rosto encostado no meu peito. A última foto que tenho dela, tirada na fazenda, 2 dias antes de morrer. Ou 2 dias antes de eu pensar que ela tinha morrido. Está sentada na varanda olhando para as montanhas, o rosto magro, os olhos fundos, mas ainda bela, sempre bela aos meus olhos. O celular escorrega da minha mão. Fecho os olhos e finalmente as lágrimas vêm. Choro como não chorava há anos. Soluços profundos que sacodem todo o corpo. Choro pela Helena que perdi. Choro pelos 12 anos de solidão. Choro pela confusão que sinto agora. Choro porque não sei se o que sinto é raiva, alívio, amor ou tudo junto. Eventualmente, exausto, adormeço. Sonho com Helena. A Helena jovem do nosso casamento. Dançamos na Praça de Vassouras, sob o ipê amarelo. Ela está usando um vestido de noiva simples. Eu estou no terno alugado que coçava. Somos felizes. Não sabemos o que o futuro reserva. Não sabemos sobre Reinaldo, sobre Marcelo, sobre a morte falsa e os 12 anos de separação. Somos apenas 2 jovens apaixonados dançando sob uma árvore florida. Acordo com o sol entrando pela janela. Segunda-feira. Olho o relógio. 6h45 da manhã. Corpo dolorido de uma noite mal dormida. Cabeça ainda confusa, mas um pouco mais clara. Tomo banho demorado. Me visto com calma. Desço para o café da manhã determinado a tomar uma decisão. Qualquer decisão. Porque ficar neste limbo é pior que qualquer coisa. Dona Marlene me serve café forte e pão de queijo fresco. Dormiu bem, seu Manuel? Mais ou menos. Quer conversar? Às vezes ajuda a falar com quem não está envolvido na situação. Considero por um momento. Então conto tudo. Toda a história é impossível. Dona Marlene escuta em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente, sem interromper. Quando termino, ela fica quieta por um tempo. Então diz: "E o que o seu coração está dizendo?" Meu coração está dizendo coisas contraditórias. Que a amo, que a odeio, que quero abraçá-la, que quero nunca mais vê-la. Então talvez a pergunta não seja o que você sente agora, mas o que você quer sentir daqui a 10 anos. Quando olhar para trás, você quer ter dado uma chance? Ou quer ter fugido? A pergunta me acerta como um soco. Daqui a 10 anos. Quando eu tiver 73. Possivelmente sozinho ainda. Possivelmente arrependido de ter deixado a mulher que amo desaparecer 2 vezes da minha vida. Obrigado, Dona Marlene. De nada, querido. Agora come esse pão de queijo antes que esfrie. Depois do café, pego o celular e digito o número que Helena me deu. Meu dedo paira sobre o botão de chamar. Respiro fundo. Aperto. 3 toques. 4. Ela atende. Alô? Sou eu, Manuel. Silêncio breve. Então, com voz embargada. Oi. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você, com calma, sem pressão. Claro. Quando? Onde? Agora. Na praça. No nosso banco. Estarei lá em 20 minutos. Desligo. Subo rápido ao quarto. Pego uma jaqueta leve porque amanhã está fresca. Verifico minha aparência no espelho. Um velho cansado me olha de volta. Mas há determinação nos olhos agora. Caminho até a praça. São 8h15 da manhã. Segunda-feira. A cidade está acordando. Lojas abrindo, pessoas indo trabalhar, crianças de uniforme caminhando para a escola. Sento no nosso banco. O terceiro à esquerda, sob o ipê amarelo. E espero. Ela chega às 8h30. Pontual como sempre foi. Veste uma calça jeans simples e uma blusa branca. O cabelo preso em rabo de cavalo baixo, sem maquiagem. Parece vulnerável, humana, real. Senta ao meu lado, mantendo distância respeitosa. Não fala. Apenas espera que eu comece. Fiquei acordado a noite inteira pensando. Começo. Sobre tudo que você me contou. Sobre os 12 anos que passaram, sobre nós. E cheguei a algumas conclusões. Primeiro, acredito em você. Acredito que tudo que me contou é verdade. As provas são demais, os detalhes específicos demais.
Você é realmente Helena. Ela solta um suspiro de alívio. Obrigada. Segundo, entendo por que você fez o que fez. Racionalmente faz sentido. Você estava protegendo a família de uma ameaça real. Não posso culpá-la por isso. Mas emocionalmente ainda estou destruído. Não posso simplesmente ligar um interruptor e voltar a ser o que éramos. 12 anos é muito tempo, Helena. Sou uma pessoa diferente agora. Você é uma pessoa diferente. Não podemos ignorar isso. Não espero que ignore. Não espero que finjamos que nada aconteceu. O que você espera então? Ela pensa antes de responder. Uma chance. Só isso. Uma chance de nos conhecermos de novo. Sem pressão, sem expectativas. Se decidir que não consegue me perdoar, que não consegue seguir em frente comigo, eu aceito. Mas me dê essa chance. Por favor. Olho para ela. Realmente olho. Vejo as rugas novas, os fios brancos, os olhos que carregam dor e arrependimento. Mas também vejo a mulher que amei por 30 anos. A mãe dos meus filhos. A pessoa que conheceu cada versão de mim e me amou mesmo assim. Tá bom. Digo finalmente. Uma chance. Mas com condições. Quais? Primeiro, vamos devagar. Não vamos simplesmente voltar a ser marido e mulher. Vamos nos conhecer de novo, como você disse. Como dois estranhos que têm um passado compartilhado. Concordo. Segundo, nada de segredos. Se vamos fazer isso, tem que ser com honestidade total. Qualquer coisa que eu perguntar, você responde. Sem omissões, sem meias-verdades. Concordo. Terceiro, vou contar para Júlia e Roberto. Não agora, mas em algum momento. Eles têm direito de saber que a mãe está viva. Como e quando contarmos, decidiremos juntos. Mas não é negociável. Eles vão saber. Ela hesita neste. Vejo o conflito no rosto dela, mas finalmente assente. Concordo. Mas podemos esperar até termos certeza? Até sabermos se isso vai funcionar entre nós? Não quero machucá-lo se no final não derem nada. Justo. 6 meses. Em 6 meses, não importa onde estivermos, contamos para eles. 6 meses. Ela repete como selando um pacto. E quarto, você vai procurar um advogado. Vamos regularizar sua situação. Você não pode viver para sempre como Maria Aparecida Silva com documentos falsos. Você é Helena Costa Ferreira. Vamos encontrar uma forma legal de você voltar a existir. Isso pode ser complicado. Tecnicamente, cometi fraude. Falsifiquei minha própria morte. Então lidaremos com as consequências. Juntos. Mas não vou reconstruir uma vida baseada em mais mentiras. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Pela primeira vez desde que se revelou, Helena sorri de verdade. Um sorriso completo que ilumina o rosto inteiro. Você sempre foi assim. Sempre fez as coisas direito. É uma das coisas que sempre amei em você. Não me faça arrepender disso, Helena. Não vou. Prometo. Ficamos sentados ali, lado a lado no banco, assistindo a cidade acordar completamente. Não nos tocamos. Ainda não. Mas pela primeira vez em 12 anos não me sinto completamente sozinho. Tenho que voltar para São Paulo hoje. Digo eventualmente. A fábrica precisa de mim. Júlia vai ficar preocupada se eu não voltar. Eu entendo. Mas volto no próximo fim de semana. Podemos nos encontrar de novo, conversar mais, continuar. Isso. Faço um gesto vago entre nós. Eu gostaria muito. E durante a semana podemos falar por telefone? Mensagens? Sim, mas cuidado com o que escreve. Se Júlia ver seu celular, vou salvar como um nome genérico, Paulo, sei lá. Um contato de trabalho. Ela ri. Paulo, tá bom. A viagem de volta para São Paulo é diferente da ida. Minha cabeça ainda está cheia, mas de uma forma diferente. Não é mais caos puro. É uma confusão organizada. Pensamentos se ordenando, emoções começando a fazer sentido. Chego em casa às 3 da tarde. Júlia está na sala, trabalhando no notebook. Ela trabalha em casa desde a pandemia. Algo relacionado a marketing digital. Levanta quando me vê. Pai, finalmente. Estava começando a ficar preocupada de verdade. Desculpa, filha. Precisava ficar mais um dia. Tudo bem em Vassouras? Tudo.
Largo a mochila. Júlia, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O sorriso dela desaparece. O que houve? Você está doente? É por isso que foi ao médico mês passado? Não, não é nada disso. Estou bem de saúde. Respiro fundo. Isso vai ser mais difícil do que pensei. É sobre sua mãe. Mamãe. Pai, ela morreu há 12 anos. Do que você está falando? Senta, por favor. Isso vai ser difícil de ouvir. Ela senta no sofá, o rosto marcado por preocupação. Sento na poltrona em frente e conto tudo. Desde o momento que vi Helena na praça até nossa conversa esta manhã. Cada detalhe, cada revelação impossível. Júlia me escuta em silêncio absoluto. O rosto passa por várias expressões: descrença, choque, raiva, confusão. Quando termino, ela fica quieta por longos minutos. Pai, com todo respeito, você enlouqueceu. Eu sei como parece, filha. Acredite, eu sei. Mas é verdade. Sua mãe está viva. Não, não está. Eu estava lá quando ela morreu. Vi o corpo dela. Fui ao funeral. Ajudei a espalhar as cinzas. Aquele não era o corpo dela. Foi tudo encenado para proteger a família. Júlia levanta. Começa a andar pela sala. Isso é loucura. Você está tendo algum tipo de surto. Vou ligar para o Roberto. Vamos marcar um psiquiatra para você. Júlia, escuta. Não, pai. Você não está bem. Você viu uma mulher parecida com a mamãe e seu cérebro, que nunca processou o luto direito, criou essa fantasia elaborada. Mas não é real. Ela sabia coisas que só sua mãe saberia. Detalhes íntimos que nunca contei para ninguém. Como o quê? Conto sobre a cicatriz, sobre a marca de nascença, sobre memórias específicas que apenas Helena e eu compartilhávamos. Júlia para de andar. Qualquer um pode ter uma cicatriz parecida. E essas memórias, você pode ter contado sem perceber ao longo dos anos. Alguém poderia ter ouvido e usado contra você. Por que alguém faria isso? Não sei. Golpe? Dinheiro? Você é um homem rico, pai. As pessoas fazem coisas terríveis por dinheiro. Ela tem um ponto, mas no fundo sei que não é isso. Então vem comigo no próximo fim de semana. Conhece ela. Tira suas próprias conclusões. Não vou dar validade a essa loucura indo lá. Júlia, por favor. Por mim. Se depois de conhecê-la você ainda achar que é golpe, eu aceito. Procuro ajuda profissional, faço terapia, o que você quiser. Mas me dá essa chance. Ela me olha por longo tempo. Vê a determinação no meu rosto. Suspira profundamente. Tá bom, vou com você, mas só para provar que isso é loucura e que você precisa de ajuda. Obrigado, filha. E vamos contar para o Roberto. Ele precisa saber que o pai dele está tendo delírios. Pode contar. Mas diz para ele vir também, no fim de semana. Quero que os dois conheçam ela. Júlia pega o celular imediatamente. Liga para o irmão, coloca no viva voz. E aí, mana, tudo certo? Beto, precisa sentar para ouvir isso. Tô dirigindo, posso ouvir em pé mesmo. Ele ri da própria piada. É sério, para o carro. O tom dela faz ele obedecer. Escuto o som do carro parando, o motor sendo desligado. Pronto, o que houve? Júlia conta para ele. Versão resumida, mas com todos os pontos principais. Escuto a respiração de Roberto ficando mais pesada do outro lado da linha. Pai tá aí? Ele pergunta finalmente. Tô, filho. Pai, o senhor bateu a cabeça? Caiu? Teve algum derrame? Não, Roberto. Estou perfeitamente são. Sua mãe está viva. Eu sei como isso soa, mas é verdade. Tô indo aí, agora. A gente precisa levar o senhor em um médico. Não precisa vir agora, mas quero que você venha no fim de semana. Para Vassouras. Conhecer ela. Conhecer quem, pai? Uma golpista que está se aproveitando do seu luto? Sua mãe. Silêncio do outro lado. Então, com voz controlada. Pai, vou falar devagar. Mamãe morreu há 12 anos. Eu carreguei o caixão. Espalhei as cinzas com minhas próprias mãos. Ela não está viva. O corpo não era dela. Foi uma substituição. Ela teve que fingir a morte para nos proteger. Nos proteger de quê? Explico sobre Reinaldo Campos, sobre Marcelo, sobre a ameaça que havia. E você acredita nisso?
Pai, por favor, pensa com clareza. Isso é teoria de conspiração. Isso é a verdade, Roberto. Vem no fim de semana. Traz Mariana e as crianças. Vocês vão ver. Não vou expor meus filhos a isso. Então vem só você. Mas vem, por favor. Outro longo silêncio. Tá bom, vou. Mas só para poder dizer pessoalmente para essa mulher que ela é uma aproveitadora e para o senhor que precisa de ajuda. Obrigado, filho. Ele desliga sem se despedir. Júlia me olha com uma mistura de pena e frustração. Pai, espero que você saiba o que está fazendo. Eu também, filha. Eu também. A semana passa devagar. Trabalho na fábrica tenta me distrair, mas não funciona completamente. Minha mente está constantemente em Vassouras, em Helena, em como será o encontro com os filhos. Troco mensagens com ela todos os dias. Conversas simples, como foi seu dia, o que comeu no almoço, se está chovendo, coisas mundanas que casais normais falam. Mas não somos um casal normal. Somos duas pessoas tentando reconstruir o que o tempo e as circunstâncias destruíram. Na quinta-feira, ela manda uma mensagem diferente. Estou com medo do fim de semana. E se eles me odiarem? E se não acreditarem? Respondo. Então vamos lidar com isso, juntos. Mas você precisa dar essa chance a eles, assim como deu a mim. Você está certo, só estou nervosa. Eu também. Sexta-feira finalmente chega. Saio do trabalho mais cedo. Júlia já está em casa quando chego fazendo a mala. Ainda acho que isso é loucura, ela diz. Mas uma promessa é uma promessa. Obrigado por vir. Não me agradeça ainda. Espera ver o estrago quando eu provar que você está sendo enganado. Roberto liga às 7 da noite. Saio de Campinas amanhã às 6 da manhã. Devo chegar em Vassouras por volta do meio-dia. Onde vamos nos encontrar? Na pousada do Barão. Reservei quartos para todo mundo, você, Júlia e eu. O encontro com ela vai ser às 3 da tarde. Na praça. Lugar público. Pelo menos isso é sensato. Ele desliga antes que eu possa responder. Júlia e eu saímos de São Paulo no sábado às 7 da manhã. O trânsito está leve. Chegamos em Vassouras às 11h30. Dona Marlene nos recebe com seu sorriso caloroso habitual. Seu Manuel, que bom ter você de volta. E essa moça bonita deve ser sua filha. É sim. Júlia, essa é Dona Marlene, dona da pousada. Prazer. Júlia aperta a mão dela educadamente, mas sem calor. Reservei os melhores quartos para vocês. O 7 para o senhor, como sempre. O 8 para a mocinha. E o 10 para seu filho quando chegar. Subimos para os quartos. Júlia olha ao redor com aprovação discreta. Pelo menos o lugar é limpo. Dona Marlene é uma boa pessoa. E cozinha muito bem. Não estou com fome. Nem eu. 12h15, Roberto chega. Está visivelmente tenso. Me abraça rapidamente. Cumprimenta Júlia com um beijo na bochecha. E então? Onde está essa mulher milagrosa? Vamos encontrar com ela às 3. Na praça. 3 horas. Ele olha o relógio. Ainda faltam quase 3 horas. O que fazemos até lá? Almoçamos, conversamos. Vocês precisam entrar nisso com a mente aberta. Mente aberta. Júlia repete com sarcasmo. Certo. Vou manter a mente aberta para a possibilidade de nossa mãe morta há 12 anos estar viva e morando aqui, sem nunca ter nos procurado. Ela tinha seus motivos, Júlia. Quais motivos justificam abandonar os filhos? Nos deixar pensar que estava morta? Ela não abandonou, ela protegeu. Há uma diferença. Roberto intervém. Pai, vamos ouvir a história dela antes de julgar. Mas com ceticismo saudável, tá bom? Almoçamos em um restaurante no centro. Comida caseira, bem temperada, farta. Mas nenhum de nós 3 come muito. A tensão é palpável na mesa. Conversamos sobre assuntos triviais. A fábrica, o trabalho de Júlia, os negócios de Roberto. Evitamos o elefante na sala. 2h30. Vamos andando. Digo. É perto, uns 5 minutos a pé. Caminhamos em silêncio. Júlia está ao meu lado direito, Roberto ao esquerdo. Meus filhos já adultos, mas ainda minhas crianças. Ainda minha responsabilidade. E estou prestes a virar o mundo deles de cabeça para baixo de novo.
A praça está movimentada para um sábado à tarde. Famílias passeando, crianças brincando, idosos sentados nos bancos conversando. A vida normal de cidade pequena. É aquele banco ali, aponto, embaixo do IP amarelo. Caminhamos até lá. Ela ainda não chegou. Olho o relógio. 2h55. Cedo ainda. 3 horas em ponto. A vejo chegando pela mesma rua de sempre. Hoje usa um vestido simples, cor de vinho, até os joelhos. O cabelo castanho está solto, ondulado naturalmente. Usa apenas um batom discreto de maquiagem. Parece nervosa. Suas mãos seguram a alça da bolsa com força. É ela, digo baixinho. Júlia e Roberto seguem meu olhar. Os dois ficam completamente imóveis. Vejo o choque nos rostos deles, porque não tem como negar. A semelhança é impossível. Não é apenas parecida, é idêntica. Helena se aproxima devagar. Para a uns 3 metros de distância. Seus olhos verdes, aqueles olhos impossíveis, vão de mim para Júlia, para Roberto e de volta para mim. Oi. Sua voz sai trêmula. Oi, respondo. Silêncio tenso, ninguém se move. É como se o tempo tivesse congelado. Júlia é a primeira a reagir. Dá 2 passos à frente. Sua voz sai dura, controlada. Quem é você? Júlia. Minha Julinha. Os olhos de Helena se enchem de lágrimas. Você está tão linda, tão crescida. Respondi minha pergunta. Quem é você? Sou sua mãe. Minha mãe está morta. Eu sei que parece isso. Eu sei que é isso que você acredita há 12 anos. Mas é mentira. Eu estou viva. Sempre estive. Roberto se aproxima também. Ele é mais alto que Júlia, mais imponente. Prove. Como? Prove que você é quem diz que é. Me diga algo que só minha mãe saberia. Helena limpa as lágrimas com as costas da mão. Pensa por um momento. Quando você tinha 7 anos, quebrou o braço caindo da árvore no quintal da fazenda. Você estava tentando pegar manga, mesmo eu tendo dito para não subir. No hospital você chorou não de dor, mas de medo de eu ficar brava com você. Eu segurei sua mãozinha e disse que acidentes acontecem, que o importante é aprender com eles. Roberto fica pálido. Qualquer um da família poderia saber disso. E sobre a noite antes do seu casamento? Quando você veio no meu quarto às 3 da manhã, em pânico, dizendo que não tinha certeza se estava pronto, que tinha medo de decepcionar a Mariana. Nós conversamos por 2 horas. Eu fiz chá de camomila. Você adormeceu no meu colo como quando era criança. Acordou às 6, mais calmo, mais confiante. Ninguém soube dessa conversa. Era nosso segredo. A voz de Roberto falha. Mamãe? Sou eu, filho. Sou eu de verdade. Ele dá 2 passos vacilantes em direção a ela. Então para. Não, não pode ser. Você morreu. Eu vi. Eu estava lá. Você viu o que eu precisava que vissem. Para proteger vocês. Para proteger todos. Júlia está chorando agora. Lágrimas escorrendo livremente. Por quê? Por que você nos deixou? Porque estava em perigo. Porque descobri coisas que colocavam toda a família em risco. Porque homens perigosos me ameaçaram. E porque a única forma de garantir que vocês estariam seguros era desaparecendo. Então você escolheu nos deixar. A voz de Júlia está carregada de dor. Nos deixar pensar que estava morta. Nos deixar sofrer por 12 anos. Eu não queria. Você acha que foi fácil para mim? Saber que vocês estavam vivos, crescendo, vivendo, e eu não podia estar lá? Helena dá um passo na direção da filha. Júlia, eu perdi seu casamento. Perdi seu divórcio quando você mais precisava de mim. Roberto, perdi o nascimento dos meus netos. Não conheci Miguel. Não conheci Laura. Não pude estar lá em nenhum momento importante das suas vidas. E de quem é a culpa disso? Roberto pergunta, mas sua voz não tem raiva, apenas dor. Você escolheu isso. Escolhi vocês vivos. Escolhi vocês seguros. Se a alternativa era todos nós mortos de verdade, então sim, faria a mesma escolha 1000 vezes. Júlia senta no banco. As pernas não a sustentam mais. Cobre o rosto com as mãos. Roberto fica parado, olhando para Helena como se ela fosse um fantasma. Que tecnicamente é exatamente o que ela é. Sento ao lado de Júlia.
Coloco o braço ao redor dos ombros dela. Filha, eu sei que é muito. É impossível de processar de uma vez. Mas é real. Ela é real. É sua mãe. Como você pode ter certeza, pai? Como pode simplesmente aceitar isso? Porque testei. Porque fiz perguntas que só sua mãe saberia responder. Porque vi as provas. E porque meu coração conhece ela. Mesmo depois de 12 anos, mesmo com as mudanças, eu reconheço a mulher que amei por 30 anos. Helena se aproxima lentamente. Ajoelha na frente de Júlia. Posso? Estende as mãos. Júlia olha para as mãos da mãe. Hesita. Então, devagar, coloca suas mãos nas dela. Helena segura as mãos da filha com delicadeza. Quando você tinha 5 anos, teve uma febre muito alta. 40 graus. Te levei correndo para o hospital. Os médicos te internaram. Você ficou 3 dias lá. Eu não saí do seu lado nem um minuto. Dormia na cadeira ao lado da sua cama. Seu pai trazia comida, roupa limpa, mas eu não ia embora, porque não podia arriscar você acordar e eu não estar lá. Júlia soluça. Eu lembro. Lembro de acordar e você sempre estar lá. E quando você tinha 12 anos, aquele menino na escola que te chamava de feia. Você chegou em casa chorando. Trancou-se no quarto. Eu sentei do lado de fora da porta por 1 hora até você me deixar entrar. Então passei a noite inteira te dizendo como você era linda, especial, única. Como qualquer menino que não visse isso era um idiota. Pedro Augusto. Ele me chamava de 4 olhos por causa dos óculos. E você é linda. Com óculos, sem óculos, sempre foi e sempre será minha filha linda. Júlia desmorona. Abraça Helena com força. Mamãe, minha mãe, você está aqui. Você está realmente aqui. Helena abraça a filha de volta chorando também. Estou, meu amor, estou aqui. Roberto observa a cena. Vejo o conflito no rosto dele, a vontade de correr para os braços da mãe, mas também a raiva, a sensação de traição. Me levanto e vou até ele. Filho, ela é real. Ela está aqui. Não perde mais tempo com raiva. Já perdemos 12 anos. Como você pode simplesmente perdoar, pai? Ela nos enganou. Mentiu para todo mundo. Ela nos protegeu. É diferente. É mesmo? Roberto me encara. Porque eu me lembro de chorar toda noite por meses. Lembro de não conseguir dormir, de ter pesadelos, de acordar esperando que fosse tudo um sonho ruim e ela estivesse na cozinha fazendo café. E sempre era real. Sempre acordava e ela não estava lá. Eu sei, filho. Passei pela mesma coisa. E agora ela simplesmente aparece, depois de 12 anos. E devemos aceitar? Abraçar? Fingir que está tudo bem? Ninguém está pedindo para fingir que está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. Mas ela é sua mãe. E ela está viva. Isso não significa nada para você? Roberto olha para Helena, ainda abraçada com Júlia. As duas choram juntas. 12 anos de dor saindo em soluços. Vejo seu rosto se suavizar um pouco. Roberto. Helena olha para ele por cima do ombro de Júlia. Eu entendo se você não consegue me perdoar. Entendo se me odeia. Tenho muito medo disso, na verdade. Mas mesmo que me odeie, mesmo que nunca consiga me perdoar, quero que saiba uma coisa. Não houve um único dia em que não pensei em você. Não uma única noite em que não rezei para que estivesse bem, feliz, seguro. Então por que não voltou antes? Se esse tal Reinaldo foi preso há 3 anos, por que esperou todo esse tempo? Porque estava com medo. Medo da reação de vocês. Medo de ter estragado tudo de uma forma irreparável. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como eu voltaria depois de 3 anos? Depois de 5? Depois de 10? Sempre parecia que era tarde demais. E agora? Agora vi seu pai. Vi que ele ainda vinha aqui, que ainda se lembrava de mim, e pensei que talvez, só talvez, não fosse tarde demais, que talvez houvesse uma chance de recuperar pelo menos um pedaço do que perdemos. Roberto fica parado por mais um momento. Então, lentamente caminha em direção a Helena. Ela se levanta, soltando Júlia delicadamente. Mãe e filho ficam frente a frente.
Roberto é muito mais alto agora. Quando ela morreu, ele tinha 25 anos. Agora tem 37. Amadureceu, envelheceu, construiu uma vida inteira sem ela. Você parece tão diferente. Helena diz suavemente. Tão adulto. O bigode é novo. Deixei crescer há uns 5 anos. Mariana gosta. Fica bem em você. E você está diferente também. Mais velha. 12 anos fazem isso com a gente. Eles se olham por mais um momento. Então Roberto desmorona. Ah, mãe. Minha mãe. Abraça ela com força. Ela desaparece nos braços dele, tão pequena comparada ao filho crescido. Meu filho. Meu menino. Ela sussurra, acariciando as costas dele. Fico ali, assistindo meus 3 amores se reencontrando. Júlia se junta ao abraço. Os 3 ficam ali, entrelaçados, chorando, libertando 12 anos de dor, saudade, perguntas não respondidas. Eventualmente se separam. Sentamos todos nos bancos da praça. Helena entre os filhos. Eu em frente a eles. Como uma família. Quebrada, remendada, mas ainda uma família. Conte tudo, Roberto diz, desde o começo. Queremos saber tudo. E Helena conta. A história completa. Reinaldo Campos, Marcelo, as ameaças, o plano com o Henrique, a morte falsa, os anos escondida. Tudo. Júlia e Roberto escutam em silêncio. Às vezes fazem perguntas, às vezes apenas choram, mas escutam até o fim. Quando ela termina, o sol já está se pondo. Passamos horas ali na praça conversando, chorando, começando o longo processo de cura. E agora? Júlia pergunta finalmente. O que fazemos agora? Não sei. Helena admite. Não tenho um plano. Não esperava chegar tão longe, honestamente. Precisamos regularizar sua situação. Digo, você não pode continuar como Maria Aparecida Silva. Legalmente você está morta. Precisamos reverter isso. Isso vai chamar muita atenção. Roberto aponta. Vai sair nas notícias. Mulher volta dos mortos depois de 12 anos. Vai ser um circo. Então lidamos com o circo, respondo. Mas fazemos direito. E quanto aos netos? Helena pergunta timidamente. Posso conhecê-los? Roberto e Júlia trocam olhares. Não sei se é uma boa ideia agora. Roberto diz. Miguel tem 7 anos, Laura 4. Como explicamos que a avó que pensavam estar morta está viva? Com a verdade. Adaptada para a idade deles, mas a verdade. Mariana vai pirar. Roberto passa a mão pelo cabelo. Ela já acha nossa família complicada. Então a gente apresenta devagar. Júlia sugere. Primeiro como amiga da família. Deixa eles se acostumarem. Depois, quando estiverem prontos, conta a verdade. Seria muito pedir? Helena olha para os filhos com esperança. Poder conhecer meus netos? Não é pedir demais. Júlia segura a mão da mãe. Você tem direito. Eles têm direito de conhecer a avó. Mas vamos com calma, para não assustá-los. Com calma. Posso fazer isso. A noite cai completamente. As luzes da praça se acendem. Aos poucos, as pessoas começam a ir embora, voltando para suas casas. Vamos jantar, sugiro. Dona Marlene deve ter preparado algo bom na pousada. Posso ir? Helena pergunta. Ou é muito cedo? Pode. Digo sem hesitar. Você faz parte desta família. Sempre fez. Caminhamos juntos de volta para a pousada. Helena entre Júlia e Roberto, cada um segurando uma mão dela. Eu atrás, observando. Minha família, incompleta por 12 anos, agora inteira de novo. De forma diferente, com cicatrizes profundas, mas inteira. Dona Marlene quase derruba a bandeja quando nos vê entrando. Meu Deus do céu! Dona Helena? É a senhora mesmo? Conhece minha esposa? Pergunto surpreso. Conheço sim. Ou conhecia. Antes dela? Para de falar, percebendo o absurdo da situação. Como isso é possível? É uma longa história, Dona Marlene, que vou te contar com calma. Mas sim, é ela. Helena está viva. Dona Marlene faz o sinal da cruz. Santos milagres. Eu sempre falei que essa cidade tinha algo de mágico, mas isso supera tudo. Jantamos juntos. Galinha com quiabo, arroz, feijão, couve.
Comida simples, mas feita com amor. Conversamos sobre coisas leves, os netos, a fábrica, o trabalho de Júlia. Evitamos os tópicos pesados por enquanto. Precisamos de um momento de normalidade, mesmo que artificial. Depois do jantar, Helena precisa ir embora. Dona Conceição vai estranhar se eu não voltar para dormir. Você pode ficar aqui. Ofereço. Tem quartos disponíveis? Não, ainda não. Vamos devagar, lembra? Certo, devagar. Na porta da pousada nos despedimos. Júlia abraça a mãe longamente. Venha tomar café da manhã com a gente amanhã? Venho. Que horas? 8? Estarei aqui. Roberto também abraça. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. E então é minha vez. Nosso primeiro abraço em 12 anos. Ela se encaixa nos meus braços como se nunca tivesse saído. Pequena, frágil, mas forte ao mesmo tempo. Obrigada. Ela sussurra no meu ouvido. Por me dar essa chance, por trazer as crianças, por acreditar em mim. A gente vai conseguir. Sussurro de volta. Não sei como, mas vamos conseguir. Eu também acredito nisso agora. Ela se solta, sorri para nós três e desaparece na noite de vassouras. Subo para meu quarto. Deito na cama, exausto mental e emocionalmente. Meu celular vibra. Uma mensagem de Helena. Cheguei em casa. Obrigada por hoje. Foi o melhor dia dos últimos 12 anos. Respondo. Para mim também. Durma bem. Você também, te amo. Olho para as duas palavras na tela. Te amo. Não as ouço há tanto tempo. Não as digo há tanto tempo. Digito de volta. Também te amo. E é verdade. Apesar de tudo. Apesar dos 12 anos. Apesar da dor e da confusão. Ainda a amo. Talvez sempre tenha amado. Talvez nunca tenha parado. Fecho os olhos e pela primeira vez em 12 anos, durmo em paz. Porque Helena está viva. Porque minha família está junta novamente. Porque contra todas as probabilidades temos uma segunda chance. E dessa vez, não vou desperdiçá-la.